Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Pastor Gedaías aqui mais uma vez para a nossa segunda aula. Motivo de muita alegria mais uma vez estar com os irmãos. E desde já quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês, de compartilhar suas missões. Espero que tenha sido bênção para você a aula de semana passada. Deus tem falado muito comigo enquanto medito, reflito sobre tudo isso que a gente tem tratado durante esses dias. E a minha oração é para que o Senhor realmente fale ao nosso coração e nos desperte cada vez mais em relação à importância da sua obra missionária. Aqui já é noite para mim, talvez fique um pouco mais escuro, mas eu tenho certeza que vai ser possível, totalmente possível, a gente continuar o nosso processo de aprendizado juntos. Amém? Quero mais uma vez deixar aqui o meu agradecimento, a minha saudação ao pastor Mateus, ao irmão Marlon. Muito obrigado por essa oportunidade, por mais um espaço aberto para poder compartilhar com o Senhor, com essa igreja sobre o Senhor e sobre o coração de Deus por missões. E desde já, vamos para a nossa aula. Amém? Meus irmãos, eu vou compartilhar com vocês aqui novamente a minha tela, né? E vamos lá. Bom, provavelmente os irmãos estão aí me vendo, né? Eu estou aqui no cantinho. E vamos lá. Semana passada nós vimos um pouco sobre a base bíblica de missões, né? Nós entendemos, tentamos desmistificar um pouco, porque para algumas pessoas a ideia de missões ela só existe quando nós falamos no Novo Testamento. Mas qual que era a ideia da aula passada? Eu tenho certeza que os irmãos entenderam isso muito bem. É nos fazer entender, nos fazer compreender que o coração de Deus ele é missionário, e que o seu propósito desde sempre, especialmente revelado ali no Gênesis, ali em Abraão, na escolha do povo de Israel como sua nação, como povo santo, e posteriormente confirmada, revelada na igreja através da grande comissão, o desejo, o coração missionário do Senhor sempre esteve presente. Né? Então, entendendo isso, nós vamos caminhar um pouquinho. Hoje eu quero entrar com os irmãos no que nós falamos sobre missões modernas, né? Quando nós falamos sobre missões modernas, de que nós estamos falando? De certa forma, ao que eu estou me referindo aqui? Vamos lá. Nós já entendemos que o propósito do Senhor é missionário. Isso quer dizer que inclui em seus desígnios o desejo de que todos os povos o conheçam. Isso desde lá de Gênesis. Né? Esse é o nosso segundo ponto. Entendemos também que o povo de Israel recebeu como missão a tarefa de anunciar o Senhor para os povos e, através da descendência de Abraão, a abençoar todas as famílias da terra. Né? Nós vimos isso lá em Gênesis 12, na promessa do Senhor para Abraão. Então nós sabemos com clareza que a história de missões ela começa bem antes da grande comissão, ela começa já no coração do Senhor. E em toda a sua revelação, e na criação, na escolha de Abraão, na escolha de Israel como nação eleita, a, a missão, o desejo do Senhor de missões, de se fazer conhecido através do seu povo, já está presente. Então, ou seja, toda a história do cristianismo, ela é uma história missionária. Amém, meus irmãos? Pedro ele confirma essa afirmação lá em Atos 3:25, lá nos primórdios do cristianismo, né? Quando ele está discursando, quando ele está anunciando Jesus, e é muito válido notar que nós estamos falando bem do nascimento do cristianismo, a transição aqui, principalmente para Pedro, para muitos dos discípulos, do judaísmo para o cristianismo. E ele reconhece isso, olha, Abraão foi eleito para anunciar Jesus. Paulo também faz destaque a este fato, quando repreende os Gálatas, lá em Gálatas 3:8, quando Paulo, muito irado, né? Ó Gálatas insensatos, não sabeis que vocês foram eleitos para anunciar as grandezas do Senhor, né? Então, não é apenas desde a instituição da grande comissão por Cristo, lá em Marcos 16 e Mateus 28, ah, todos aqueles que conhecem a Deus são responsáveis por anunciar o Senhor aos que precisam conhecê-lo. Na grande comissão, este propósito do Senhor, ele se revela de forma especial, com o anúncio da obra salvadora de Jesus Cristo, né, a todos os povos, se sobressaindo a eleição de um povo específico, como fora no Antigo Testamento. Então, se isso antes era uma confusão para você, eu espero que hoje isso esteja bem claro, né? O propósito missionário do Senhor Jesus, o desejo do Senhor de salvar todos os povos, ele existe desde sempre. E toda a revelação do Senhor, ela consiste nesse propósito, de fazer o Senhor conhecido pelas pessoas que precisam conhecê-lo. Ron Baime, né? Esse nome é meio esquisito, mas se pronuncia Baime.
ele é um missionário já há mais de 30 anos em missões. Ele diz o seguinte: tudo isso é sobre salvação, em uma escala global. Deus sempre teve um plano de alcançar cada pessoa no mundo com seu amor e perdão, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E nós chamamos isso de missões, ou seja, esse plano de Jesus Cristo revelado para nós através das Escrituras, desde o Gênesis, passando pelo Novo Testamento, e inclusive chegando ao Apocalipse e ao final dos tempos, que nós já sabemos qual que é o resultado. É este plano do Senhor Jesus de alcançar as pessoas, de se fazer conhecido, e este plano do Senhor é o que nós chamamos de missões. Este autor, ele tem um livro sensacional, que é Descobrindo o Seu Lugar em Missões, alguma coisa assim. Os irmãos podem procurar aqui, eu recomendo e com certeza vai ser muito bom. Eu tenho um tempo já que eu já li, mas é um livro bacana, está na hora de reler novamente. Então vamos lá. Tanto quanto a nação de Israel no Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento, nós também somos parte desse plano do Senhor de se fazer conhecido através da sua igreja. Todo aquele que possui o Senhor em seu coração se torna responsável por anunciar o Senhor. Da mesma forma, meus irmãos, cada nação que possui em seu povo um número significativo de cristãos se torna igualmente responsável por esta causa. Porém, da mesma forma que Israel, este mandato tem sido bastante ignorado em nossas igrejas. E é, portanto, então, indispensável para nós repensarmos frequentemente nossa atuação na grande comissão, tanto individualmente como igreja e também como nação. Então, nós temos aqui uma progressão, um entendimento que ele se acresce, ele se incrementa à medida que nós pensamos em missões. Nós somos parte do plano eterno do Senhor, nós individualmente temos a nossa responsabilidade intransferível, nós, como igreja, como comunidade de fé, temos a nossa responsabilidade intransferível e também como nação, meus irmãos, e também como nação. Então, se nós entendermos missões como o anúncio do Senhor para aqueles que não conhecem, nós podemos dizer sim que missões sempre existiu. Pois o Senhor sempre agiu através daqueles que o serviam a fim de se fazer conhecido. Isso aqui é para quebrar, né, o entendimento de algumas pessoas de que missões se dá simplesmente ali após a ascensão de Jesus, né, nos apóstolos. Inclusive, na época da Reforma Protestante, existia esse entendimento de que a grande comissão ela era uma ordem dada e que valia única e exclusivamente aos apóstolos, aos discípulos de Jesus. Mas isso é mentira. Missões sempre existiu. Então, se você já viu alguém falando que missões não existiam no Antigo Testamento, infelizmente essa afirmação está errada, meus irmãos. Missões sempre existiu. Mas por mais que missões sempre tenham existido, é um fato inegável, né, que esse mandato tem sido amplamente ignorado ao longo da história da igreja. Nós vamos fazer um salto muito grande, né? Nós demos uma pincelada em Gênesis, passamos pelo Antigo Testamento, estamos aqui na Grande Comissão, no período do Novo Testamento, e eu quero dar um salto com os irmãos para o período da Reforma. Por quê? Quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vemos que a principal forma de propagação do evangelho se deu através da dispersão que aconteceu pela perseguição. Lá em Atos 8:4, você vai ver esse texto bem famoso. E estes que foram dispersos anunciavam também o evangelho. Ou seja, mais uma vez, o Senhor, ele revela o seu propósito para a nação de Israel, e a nação de Israel, ao invés de abençoar as nações, ela queria se contentar apenas em ser abençoada, em se entender como povo especial. Aqui no Novo Testamento, o Senhor age mais uma vez para que o seu nome continue a ser propagado, mas age de uma forma diferente, através da dispersão, né? Mas por que eu quero citar isso, né, e fazer menção a esse nascimento ali da igreja, a essa propagação do evangelho que se dá ali, principalmente por causa da dispersão? Porque, infelizmente, nós podemos perceber na história da igreja, meus irmãos, que aos poucos a igreja empenhou mais esforços na sua própria estruturação, né, e aqui nós falamos de dogmas, ritos, tradições, estruturas, né, do que na real propagação da mensagem de Jesus Cristo. E isso se dá, tem o seu ápice, talvez quando nós chegamos ali no quarto século, com a legalização do cristianismo e posteriormente com a sua oficialização como religião oficial do Império,
ser cristão passou a ser algo muito bem visto na sociedade. E muitas das vezes era até um requisito para que você tivesse um bom emprego, bons relacionamentos. E devido a isso, meus irmãos, todos passaram a se identificar como cristãos. E com isso, perdeu-se a centralidade do que realmente significa seguir a Cristo. Então, nós temos aqui uma sucessão de acontecimentos que não foi de forma alguma benéfico para a igreja. Quando o cristianismo se torna a religião oficial do império, quando Constantino se declara cristão, muitos em busca até mesmo de aprovação, muitos até mesmo em busca de uma aceitação, digamos assim, passam a se identificar como cristãos também. Mas ser cristão acaba tomando o significado, digamos assim, de uma cidadania, entendeu? Acaba se tornando algo cultural. Nós vemos como é forte quando nós falamos sobre religião e cultura, por exemplo, aqui na Letônia. Ah, nós estamos aqui num contexto, e há 10 dias atrás eles tiveram um festival aqui na Letônia, que é um festival, o maior feriado que eles têm no país, e é um festival de origem pagã, né? E talvez em um outro momento a gente pode compartilhar sobre o que acontece, sobre como se dá toda essa experiência, mas é muito difícil você desvencilhar a religião de algo que já está atrelado na cultura, né? E esse é o desafio do evangelho, principalmente, por exemplo, nessa situação aqui na Letônia, nós tivemos que orar por bastante sabedoria para saber como lidar, como tratar, como falar com as pessoas, porque nós não fomos chamados a brigar com as pessoas, meus irmãos. Nós não fomos chamados a brigar com culturas. Nós somos chamados a redimir elas. E isso foi exatamente o que aconteceu ali no século IV e em diante, né? Ser cristão passou a ser algo quase que sem um significado de essência por trás, né? E por fim, essa visão missionária ela também foi se perdendo com o tempo. Vale a gente pensar, meus irmãos, que o que se consolidou durante esse período, né, após o século IV e até ali a Reforma Protestante, foi o pensamento catequético e não o pensamento missionário. Quando nós falamos de pensamento catequético, eu tenho certeza que os irmãos já fizeram o axioma e já entenderam do que se trata. Obviamente, nós estamos falando de catequese. Por quê? Porque nesse período aqui nós estamos falando de uma estruturação, de uma consolidação da igreja aos moldes da Igreja Católica Apostólica Romana, né? E nós somos de origem protestante, nós entendemos que a reforma protestante ela estava alinhada com os propósitos do Senhor. Então, nós não podemos dizer que missões deixou de ser feita nesse momento. Mas, para nós, faz mais sentido entender, estudar, visualizar, buscar compreender e aprender missões a partir da reforma. Está mais próximo do que nós entendemos e acreditamos estar alinhado com as Escrituras. Mas só para a gente entender qual que é a diferença do pensamento catequético para um evangelismo real. O pastor Dr. Ronaldo Lindório, né, uma grande referência no Brasil no que diz respeito a missões, ele faz uma abordagem sensacional em relação a isso, no livro Antropologia Missionária, né? Recomendo bastante a leitura para os irmãos, é um livro maravilhoso e nós podemos aprender bastante sobre isso, né? Mas de uma forma bem resumida e com termos mais meus do que transliterados, digamos assim. O que seria a catequese? Ela é uma transmissão de doutrina, né? É quando o aluno senta e ele aprende, aprende, aprende. E, na verdade, o uso da palavra aprende talvez nem seja o melhor, talvez seja que ele absorve, ele decora, né, ele se torna capaz de reverberar, de repetir aquilo ali, aquele conteúdo que ele está aprendendo. E no evangelismo, nós não podemos fazer transmissão de doutrina. Eu sei que nós batistas somos apaixonados pela nossa identidade batista, e eu sou também. Eu tenho muito orgulho de ser batista. Mas no dia que nós deixarmos uma identidade, uma ideologia, uma placa, o que quer que seja, ser maior e mais importante para nós do que o próprio Evangelho, do que o próprio Jesus Cristo, meus irmãos, isso se torna um problema. Então, no evangelismo, nós não compartilhamos doutrinas, nós compartilhamos Jesus Cristo, nós compartilhamos o Senhor, né? Na catequese, havia uma transmissão de conhecimento com uma centralidade total na igreja, né? E no evangelismo,
o que nós entendemos ser central é, mais uma vez, Jesus Cristo. É Deus, é o Senhor, é o Santo Espírito de Deus, é toda a sua obra salvífica de redenção. Quando nós falamos aqui de centralidade de igreja, vale pensar bastante no contexto de reforma, né, meus irmãos? No contexto de reforma, eu tenho certeza que os irmãos conhecem o contexto de reforma, mas para a gente dar uma rápida pincelada, a reforma protestante ela rompe, né, com os parâmetros de entendimento da igreja na época identificada como Igreja Católica, porque os reformadores entendiam que as práticas já não estavam mais de acordo com as escrituras, né? Haviam muitas coisas adicionadas que, enfim, infelizmente, não saíram das escrituras. Esse é um ponto bem crítico, esse é um ponto bem delicado, e inclusive eu não estou pessoalmente aí com os irmãos para a gente poder ter uma transferência não ter um contato, um vínculo melhor para poder falar sobre isso, né? Então eu quero ser bem ético, porque obviamente nós podemos ter um irmão entre nós aí que seja até católico e obviamente o desejo não é fazer ninguém se sentir mal, porque nós também entendemos os nossos irmãos católicos como alvos do amor de Cristo, né? Mas nós não concordamos com uma transmissão, né, de doutrina e que é centrada na igreja, né? Os católicos eles defendem que a tradição católica ela tem autoridade igual e por muitos é defendida até como superior às escrituras. E para nós protestantes isso não procede. Não existe igreja e não existe doutrina que tenha autoridade superior às escrituras. As escrituras sempre estarão no ápice de toda a nossa centralidade, tá certo? Então, enfim, né, continuando, no modelo catequético, o protagonista de toda essa atividade, ele é o sacerdote, é o professor, é aquele que ensina, é aquele que leciona. E no evangelismo, o protagonista é Cristo. Nós, quando estamos evangelizando, pregando, trabalhando para o Senhor, nós não podemos jamais buscar trazer essa centralidade, trazer esse protagonismo para nós, né? E essa é a diferença do modelo catequético praticado no século XIV e XV, né? E que a reforma rompe e traz de volta, resgata ali o entendimento de missões, né? Onde o protagonismo volta a ser para a pessoa de Jesus Cristo, né? A sua obra de salvação, a sua graça que se manifesta através da cruz. Enfim, os irmãos conhecem muito bem a, a história da reforma. E por fim, nós podemos dizer também que no modelo catequético há uma ênfase muito grande nos símbolos da igreja, né? E por símbolos nós falamos de bandeiras, nós falamos de identidade, nós falamos de entendimentos, de percepções, de doutrinas, voltamos aqui ao primeiro ponto, ensinamentos, né? E no evangelismo nós não levantamos essa bandeira, né? Nós levantamos os símbolos que são bíblicos, né? E por símbolos bíblicos, o que nós podemos dizer? O que nós podemos entender, melhor dizendo? Os ensinamentos de Jesus Cristo, né? Os nossos símbolos, as nossas bandeiras são aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Então, por que nós estamos falando sobre isso? Porque eu quero que os irmãos entendam que a reforma, ela rompe com esse modelo. Ela traz de volta aquilo que desde o começo foi a intenção do Senhor, um modelo missionário, uma atuação evangelística por parte da igreja, com total intenção de anunciar Jesus Cristo, onde ele é o protagonista e a sua obra salvífica, tá certo? Então, aqui na Reforma Protestante, aqui nas 95 teses de Lutero, em todos os acontecimentos, e depois muitos grandes homens de Deus vão ser levantados, não só Lutero, para trabalhar em tudo isso que tem acontecido. Então, aqui nós temos um retorno, digamos assim, da aplicação das verdades bíblicas. E a mensagem da Reforma Protestante, ela prezava principalmente por um retorno da igreja à observação das escrituras como regra de fé e prática, como nós estamos abordando. Nesse momento, a igreja redescobre verdades importantes do evangelho. Ela não havia esquecido. Sempre houveram homens tementes a Deus na história da igreja, mas a igreja, de uma forma geral, mais amplamente falando, ela redescobre essas verdades importantes do evangelho.
Então, a proposta da reforma é que a ênfase da igreja deixe de ser a própria instituição e volte a ser o senhorio do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia volta a ser a centralidade da igreja, a Bíblia é traduzida para a língua dos simples, porque antes o seu acesso era restrito aos clérigos e àqueles elitizados, né? E todos passam a ter acesso às escrituras, não só os sacerdotes. Então, o acesso às escrituras, ele é o que leva a reforma protestante a se tornar o que se torna. E é por isso também que podemos dizer que a reforma protestante foi um avivamento teológico, espiritual e também missionário. Seria impossível, meus irmãos, que os reformadores, ao se voltarem para as Escrituras, não encontrassem ali, dentro das Escrituras, o coração missionário do Senhor. Após a reforma, segue-se o período onde a identidade protestante se consolida, né? Nós temos o nascimento das igrejas históricas. Inclusive, nós, batistas, vamos começar a mostrar a nossa cara nesse momento aí, um pouquinho depois da reforma. E embora seja inegável o fato de que esforços missionários aconteceram, apenas cerca de 300 anos depois é que veremos um esforço missionário significativo acontecendo. E aí aqui deixa eu fazer um parênteses. Após a reforma, houveram sim muitos movimentos missionários. Os morávios, por exemplo, são talvez o maior exemplo desses. Mas quando nós falamos de grandes movimentos significativos, nós estamos falando do quê? Deixa eu tentar traduzir isso de uma forma mais fácil, onde toda a igreja, de uma forma global, se empenha na causa missionária. E aí nós vamos ter um salto, né? Nós vamos ter um salto para poder falar sobre missões modernas. No contexto de pós-reforma, a forma mais comum de expansão do evangelho nesse período se deu pelas constantes mudanças de famílias e grupos de pessoas, onde estes levavam a sua fé para esses novos locais. Estes movimentos de migração aconteciam principalmente por guerras e perseguição, especialmente por serem protestantes em um mundo hegemonicamente católico. Muitos acreditam, meus irmãos, que a perseguição aos cristãos aconteceu única e exclusivamente no primeiro século, mas isso não é real. Nós precisamos entender que no período de Idade Média, o catolicismo ele era predominante, meus irmãos. Havia inclusive decretos pós-reforma, né, de países católicos, como por exemplo Portugal, França e Espanha, proibindo a ida de protestantes para suas colônias, por exemplo, Brasil e América Latina. Por que nós temos a chegada dos protestantes no Brasil de forma tão tardia? Justamente por causa disso, né? Repito, sempre aconteceram, meus irmãos. Já em 1500 e alguma coisa, nós temos relatos de missionários protestantes chegando ao Brasil, mas eles não permaneceram, eles foram afugentados e tiveram que se refugiar, foram para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos era colônia britânica, a Inglaterra se viu imersa no protestantismo mais rápido, né, mais cedo, digamos assim. Então, enfim, havia essa rejeição por parte do mundo católico em relação aos protestantes. E isso resultou em muitas guerras, meus irmãos. Isso resultou em muitas guerras e muitas migrações em decorrência dessas guerras, né? Como a migração dos puritanos ingleses para os EUAs já em 1630, né? Nós temos a Guerra dos 80 Anos nos Países Baixos, nós temos a Guerra dos Camponeses na Alemanha, que é logo após a Reforma, inclusive Lutero estava envolvido, alguns amigos de Lutero estavam envolvidos. Nós temos as guerras religiosas na França, e isso aqui merece uma atenção especial, meus irmãos. Porque nós temos aqui nas guerras religiosas na França, há historiadores que falam de até 100 mil protestantes mortos. 100 mil protestantes mortos. Se você tiver um pouquinho de curiosidade, pesquisa no Google. Agora não, que você está na EBD, crente. Mas quando terminar, pesquisa no Google Noite de São Bartolomeu e dá uma lida sobre o que aconteceu nesse dia. Foi um verdadeiro massacre, meus irmãos, uma verdadeira chacina. Alguns falam de até 30 mil protestantes mortos em uma noite. Perseguição religiosa. E nós tivemos também a Guerra dos 30 Anos em toda a Europa, onde diversos países brigaram entre si, motivados por questões religiosas, de raça, questões de território, enfim, o contexto de Europa o contexto histórico da Europa, meus irmãos, é impossível de ser abordado aqui. Mas o que eu quero que os irmãos entendam é que, pós-reforma protestante, a questão religiosa, ela se torna algo tão, mas tão importante e tão decisivo que nós temos
toda essa situação ocorrendo aqui, né, de guerras e migrações. Isso resulta, né, em uma propagação, em uma dispersão, né, que gera uma propagação do evangelho. Toda essa diáspora fez com que os protestantes chegassem a vários países do mundo, né? Alemanha, Suíça, Prússia, Inglaterra, França, Países Baixos, Irlanda do Norte, USA, Brasil, África do Sul, etc. Enfim, a África do Sul tem uma grande igreja, né, de origem reformada, fruto de migrações desse período, né? Principalmente aqui dos Países Baixos, né? Enfim. E aí, por fim, meus irmãos, nós chegamos então na época de missões modernas, né? E aí, nesse momento aqui, eu vou parar até um pouquinho aqui nessa página, para se você quiser tirar uma foto, você gravar isso aqui. Quando nós falamos de missões modernas, meus irmãos, nós vamos ter o início de todo esse período de missões modernas lá em 1792, através de um missionário, ó, batista. É bom, né? É bom encontrar. Nós sabemos que os batistas são pioneiros em missões, né, meus irmãos? Pelo menos para mim, me dá muita felicidade, né, entender que a história de missões se cruza com a nossa história como igreja. Então, nós, como batistas, jamais podemos ignorar que nós fomos forjados, né, no nosso seio, ele é missionário, né? E, inclusive, o pai de missões modernas, William Carey, era um missionário batista. Em 1792, nós temos esse missionário William Carey, né? Ele dá origem ao primeiro período, a primeira onda de missões modernas, né? Você vai ouvir falar sobre primeira onda, primeira era, primeiro período, enfim, tem várias terminologias diferentes, né? E existem algumas características, né, que diferenciam isso aqui. Isso aqui não é nada místico, tá, meus irmãos? Do tipo, nossa, aconteceu algo específico durante esse período e blá, blá, blá. Não, 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 não é nada nesse sentido. Isso aqui é uma análise histórica dos movimentos de missões que foram feitos pela igreja e nós vemos essas características acontecendo de formas mais marcantes, né? Por exemplo, no primeiro período, nós temos uma ênfase muito grande em regiões litorâneas e grandes cidades. Nós sabemos que no século XVIII e XIX, qual que era o principal meio de transporte? As navegações, né? Então, a, a, as primeiras cidades a serem alcançadas foram as cidades litorâneas, tá certo? E uma outra característica muito forte desse período é de que missões, nesse período, ela era praticamente dominada, exercida majoritariamente por missionários europeus, né? No segundo período, já a partir de 1865, nós temos uma ênfase nas regiões interioranas, né? Os missionários eles saem das grandes cidades, saem das cidades costeiras e começam a adentrar as nações. Aqui nós temos uma conexão maior de cultura, né? De nações. E aqui o domínio ele já é norte-americano, ele já não é mais europeu, né? E a partir de 1934, né, nós temos aí o que nós chamamos de terceiro período de missões, né, onde a igreja começa a voltar sua atenção para os povos não alcançados, né? E aqui, ao contrário do primeiro e segundo período, onde nós temos um domínio, né, europeu e norte-americano, no terceiro período nós temos uma participação massiva dos países de terceiro mundo, né? E não só países de terceiro mundo, mas países que, enfim, fogem desse bloco Europa e Estados Unidos, como China, Coreia, Ásia, países da Ásia, enfim, tá certo? Então, bom, eu quero abordar com os irmãos um pouquinho, de forma bem rápida, sobre essas ondas de missões, né? O que são ondas de missões? Essa abordagem ela visa destacar alguns momentos na história da igreja em que um salto, digamos assim, significativo é dado em sua ação missionária. Cada onda de missões ela gera um impacto diferente no mundo e em sua geração, além de proporcionar aprendizado e maturidade para as futuras gerações de missionários. Ah, essa abordagem ela foi pensada pelo missiólogo Ralph Winter, tá? Ele já é falecido, mas foi um grande homem de Deus, inclusive foi eleito em 2005 pela revista Magazine, a revista Time Magazine, como um dos 25 cristãos mais influentes dos Estados Unidos,
né? Ele palestrou no Congresso de Lausanne pela evangelização global ali em 1974, bem famoso, nós vamos falar sobre ele, e ele é uma referência, né, quando nós falamos em povos não alcançados. E este homem de Deus, meus irmãos, ele foi o responsável por mudar a estratégia de missões de forma global, né? Tirar o foco de fronteiras políticas e fazer a igreja entender missões, né, de forma a alcançar grupos de povos específicos, né? Então, ou seja, a ênfase na diversidade cultural da criação do Senhor, ela foi desperta em grande parte por causa desse homem de Deus. Pastor Billy Graham, tenho certeza que todos conhecem, os batistas são muito orgulhosos, né, do pastor Billy Graham, do ministério do pastor Billy Graham. Ele diz o seguinte sobre o Dr. Ralph Winter: Ralph Winter não apenas ajudou a promover o evangelismo entre muitas fronteiras missionárias ao redor do mundo, mas por meio de sua pesquisa, treinamento e publicação, ele acelerou a evangelização mundial. Então, por que eu quero colocar isso aqui? Porque eu quero que os irmãos entendam que essa abordagem, isso que eu estou passando para os irmãos, não é simplesmente algo que nós discutimos sem relevância. Muito pelo contrário, isso é utilizado para nortear os estudos e o entendimento acerca da história de missões, dentro de missões e também nas igrejas, tá bom? Então, quando nós falamos sobre a primeira onda, de quem é o protagonista dessa primeira onda? William Carey, seminarista, pastor batista, ele era da cidade de Northampton, na Inglaterra. Ele se converteu ao Senhor com 18 anos de idade, se identificava como um batista particular. E o que é isso aqui? Né? Se você tiver dúvida, pergunta para o pastor Mateus depois que ele vai te explicar quem eram os batistas particulares e os batistas gerais, tá bom? Em 1785, ele se torna pastor de uma pequena igreja batista, embora muito antes ele já atuasse como pastor, mas sem o título, né? Porque nesse momento, meus irmãos, nós precisamos entender que a Igreja Batista era uma das menores expressões do cristianismo que existia, devido ao seu nascimento, né? Nós ainda não nos comparávamos em questão de tamanho com as demais igrejas que haviam nascido no período da Reforma. William Carey acumulava as funções de sapateiro, professor e pastor, embora já fosse também um pregador desde a sua mocidade, mesmo como leigo, né? William Carey tinha grande zelo pelo estudo das Escrituras e foi exatamente assim que concluiu que a evangelização mundial era a principal responsabilidade da igreja. Porém, meus irmãos, este entendimento não foi bem recebido por sua igreja e pelos seus colegas pastores. Há quem diga, né, que isso aconteceu no seu exame pastoral. Mas outras pessoas dizem que foi apenas uma reunião de pastores. Em um determinado momento, ele estava pregando, falando sobre a sua convicção, sobre o entendimento que o Senhor havia lhe dado acerca da importância de missões, e ele ouviu isso de um dos seus colegas pastores. Jovem, sente-se. Quando Deus quiser converter os pagãos, ele o fará sem a sua ajuda ou a minha. Este era o pensamento vigente na época, meus irmãos. Nessa época, inclusive, muitas pessoas acreditavam que o mandato da grande comissão havia sido restrito aos apóstolos e líderes da igreja ali no primeiro século, né? Então, o despertamento missionário que aconteceu aqui foi algo grandioso. E nós estamos falando de um período pós-reforma, tá bom, meus irmãos? Isso só confirma para nós a necessidade de que a igreja precisa continuar cada vez mais se reformando e buscando ao Senhor, né, para estar sempre alinhada com a sua palavra. Em 1792, ele escreve o tratado Uma Investigação sobre o Dever dos Cristãos de Empregarem Meios para a Conversão dos Pagãos. Esse era o tema, esse era o título do seu sermão, que foi rejeitado pelos seus colegas pastores, e ele transforma isso em um livreto. Esse livreto consistia em uma exposição e análise do mundo de seus dias e que refletia sobre a necessidade urgente da pregação do Evangelho às nações. Neste tratado, ele expõe argumentos lógicos e teológicos, apresentando-os como fundamentos para o envio de missionários, frisando especialmente que o reino de Cristo deveria ser proclamado em toda a terra. Este livreto incendeia não só a Europa, meus irmãos, mas também o Novo Mundo.
Os Estados Unidos na época, porque o Brasil e a América Latina havia o embargo dos países católicos para que os protestantes não viessem até aqui. De forma que, aos poucos, novas pessoas, igrejas e pastores passam a entender e serem despertados para missões. Até dando um salto aqui na história, 10 novas organizações missionárias se formam a partir dos esforços de William Carey. Tá certo, meus irmãos? Este livreto, né, ele era composto de 5 partes. Uma justificação teológica de missões, uma base bíblica de missões. 2, história de missões, e aqui ele abordava especialmente missões nos tempos primitivos e fazia menção a Jonathan Edwards, David Brainerd, que eram grandes missionários e pregadores ali, quase que seus contemporâneos, um pouco antes dele. E na terceira parte ele fazia um compêndio de 26 páginas de informações e estatísticas mundiais acerca dos países, e isso foi compilado durante o seu trabalho como professor. No número 4, parte número 4, ele fornecia respostas a possíveis questões apontadas como empecilhos para o envio de missionários, como questões acerca do aprendizado de outras línguas e também de potenciais situações de perigo à vida. E por fim, no número 5, ele fazia um chamado, um convite à formação de uma sociedade missionária batista, descrevendo inclusive meios práticos de cooperação e levantamento de recursos. Até que, por fim, seus esforços resultam na formação da Sociedade Missionária Batista, em 1792. Ela nasce com um outro nome, mas posteriormente ela adota esse nome e até hoje existe, tá bom, meus irmãos? Seria aí o equivalente, digamos assim, à nossa Junta de Missões Mundiais, mas numa expressão, obviamente, em inglês ali, né? E ele e sua família partem para a Índia em 1793, já afiliados dessa sociedade batista que nasce ali em 1792. Então, uma coisa que eu quero que os irmãos percebam aqui é que é engraçado porque nós estamos falando aqui praticamente de um pastor pregando para pastores, a fim de convencê-los da importância e de quão necessário era nos atentarmos como igreja para a obra missionária, para a necessidade das nações de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Então, William Carey ele tem a sua pregação, a sua exposição das suas ideias rejeitada, ele transforma isso em um livreto. Esse livreto, graças a Deus, incendeia a Europa, alcança igrejas, chega até os Estados Unidos, muitas pessoas são tocadas, nasce a Sociedade Missionária Batista. Nós, pela graça do Senhor Jesus, pioneiros em missões, meus irmãos. E William Carey chega, né, na Índia em 1793, porém os primeiros anos de trabalho foram desastrosos e os resultados desanimadores. Meus irmãos, ele lidava com bastante escassez de recursos, além da saúde frágil e constantes alergias. Ele tinha uma saúde muito debilitada. Sua esposa não compactuava com seu chamado. Talvez esse aqui seja uma das maiores dificuldades que nosso missionário tenha enfrentado. Inclusive, né, para que os irmãos saibam, a sua iniciativa de ir para a Índia, inicialmente foi sozinho, né? Foi sozinho. Ele estava indo sozinho para a Índia. Talvez pela intervenção do Senhor, essa viagem não deu certo. Ele volta para a Inglaterra, nem se afasta muito da Inglaterra. Alguns dizem que ele nem chegou a sair da Inglaterra, apenas a viagem não aconteceu. E nesse momento a sua esposa muda de ideia e decide acompanhá-lo. E aí então ela acompanha, juntamente com seus 4 filhos, William Carey, para a Índia. Mas, chegando lá, após um determinado período, ele perde um filho de 5 anos, né? E após isso, a saúde de sua esposa, a saúde mental de sua esposa, que já não era das melhores, se deteriora e ela fica senil, né? E ele praticamente tem que abrir mão de muitas atuações na igreja, nos trabalhos sociais e missionários que fazia para atender sua família. E, como resultado disso, ele fica viúvo 2 vezes. Sua primeira esposa falece, ele tem uma segunda esposa, o seu segundo casamento é um pouco mais ameno, sem grandes dificuldades de relacionamento, mas ele fica viúvo novamente. Além disso, a sua primeira tentativa de tradução da Bíblia não foi bem sucedida. William Carey, embora fosse uma pessoa muito estudiosa e de muita leitura, ele não tinha habilidade para a tradução técnica. Então, ele
por mais que ele se esforçasse na tradução, ele não se fazia entender pelos nativos, quando estes tentavam ler as suas traduções, né? Então, por diversas vezes teve que recorrer a trabalhos braçais a fim de levantar recursos, e ele enfrentou tanta oposição por parte da Companhia das Índias Orientais que ele chegou a se portar como imigrante ilegal, se escondendo, fugindo, fazendo uso de meios para se, furtivos, digamos assim, né? Porque a Companhia das Índias Orientais dominava, controlava essa região das Índias, e eles temiam a atuação dos missionários porque isso poderia gerar problemas, principalmente de insurreição por parte dos nativos, né? E essa perseguição ela toma um nível tão extremo que ele precisa se mudar de cidade. Até que em 1800 ele muda de cidade para um território que era já de domínio dinamarquês, não britânico. E aí sim, finalmente, ele encontra parceiros de ministério, né? Josué Marshman e William Ward, e os três juntos ficam conhecidos como o Trio de Serampore, que era o nome da cidade onde eles estavam. E ali, pela graça do Senhor, ele tem um andamento melhor, digamos assim, do seu ministério, né? Juntos, os três missionários organizam escolas para crianças e mulheres. Eles ensinavam educação básica, mas principalmente também línguas orientais. E até que, por fim, após muita tentativa, muito esforço, logrou êxito na tradução bíblica, vertendo-a não só para o hindi, mas também para o bengalês, para o sânscrito, para o marathi, línguas locais, além de porções da Bíblia e prováveis livros inteiros para inúmeras outras línguas e dialetos. Mas em 1812, ele enfrenta um incêndio, um grande incêndio que destruiu praticamente todo, mas não grande parte, podemos dizer, do seu acervo de traduções, o que o faz ter que recomeçar tudo do zero. Enfrentou resistência também por parte de novos missionários. Ele chega na Índia em 1792, por volta de 1810, 1820, novos missionários são enviados, mas esses novos missionários não se submetem à liderança dos missionários veteranos, de William Carey e os seus amigos. E o relacionamento se torna tão áspero que eles chegam ao ponto de romper relações com a Sociedade Missionária Batista, a mesma sociedade que fora fundada pelos seus próprios esforços. Pela graça de Deus, esse relacionamento foi posteriormente retomado, e a principal razão é porque, sem o apoio da Sociedade Missionária Batista, eles não tinham condições financeiras de se manter, pois eram muitos projetos e muitas pessoas dependendo ali desse projeto, né? E por fim, além de toda a sua ação, além de toda a sua atuação com escola e com ensino de línguas e educação, ele também lutou bravamente pela abolição da prática da queima das viúvas, conhecido como sati, e do assassinato de crianças. Havia uma crença, na verdade isso ainda existe, né, mas a prática da crença de viúvas já não é, obviamente, né, permitida, praticada, embora haja ainda relatos de que em alguns locais isso possa acontecer. Mas havia a crença, né, de que as viúvas, elas eram impuras, uma mulher deveria morrer quando seu marido morresse, né? E, inclusive, muitos dos convertidos foram mulheres, pois eram alvos, mulheres e crianças, pois eram alvos dos trabalhos realizados pelos missionários, né? Eu não sei se eu botei aqui, eu acho que acho que eu pulei isso. Mas William Carey teve que esperar, meus irmãos, 8 anos para ver o primeiro convertido em seu trabalho missionário. Ele passou 7 anos em uma cidade costeira. Nessa cidade, ah, 4 pessoas frequentavam a sua igreja, 4 ingleses, né? Alguns indianos iam, acompanhavam, mas ele não tinha nenhum fruto. E só um ano após o trabalho estabelecido na nova cidade é que eles puderam relatar a primeira conversão, né? Então, enfim, né, tem muitas coisas que nós podemos dizer sobre o William Carey, mas eu tenho certeza que os irmãos já entenderam bastante do contexto, né? Um pouquinho da vida desse grande homem de Deus. E nós podemos tirar algumas lições, né, a partir da vida desse homem. E a primeira é que a obra de Deus ela não carece de ministros que apresentam os padrões de grandeza de que o mundo exalta, né? Carey era apenas um pobre sapateiro e com limitações notáveis, oriundas principalmente de problemas familiares e até mesmo carentes de certos dotes intelectuais.
Foi ele, porém, que deu o impulso inicial ao grande século das missões transculturais, tornando-se famoso em todo o mundo e influenciando vidas até os dias modernos, né? Outra lição que podemos tirar, a perseverança é essencial na vida cristã. William Carey enfrentou dificuldade após dificuldade, problema após problema, mas pela graça do Senhor, pela força do Senhor, perseverou e pôde ver o resultado de seu trabalho. A outra lição, que é muito clara todas as vezes que nós estudamos a vida dos grandes missionários e homens de Deus, não existe um momento ideal, meus irmãos. Uma coisa que é muito comum acontecer é os missionários serem questionados sobre sustento, sobre moradia, sobre comida, sobre aposentadoria. E muitos até apresentam estes argumentos como possíveis motivos para que os missionários não ingressem na vida missionária. Meus irmãos, se nós formos esperar esse momento ideal, onde tudo isso vai acontecer, esse momento nunca vai acontecer. Nós nunca iremos partir para missões. E por último, nós podemos entender também que o trabalho do Senhor muitas vezes se revela lento e tardio em frutificar, tardio em dar resultado. Como nós vemos, 8 anos para colher o primeiro convertido. Ele chegou na Índia em 1792. Em 1818, há o relato de 600 indianos convertidos por fruto dos trabalhos missionários. Olha o espaço de tempo e olha o resultado de número de pessoas. Então, enfim, nós podemos aprender muitas coisas a partir disso. E eu deixei esses 3 pontinhos aqui porque eu quero que os irmãos finalizem, né? Os irmãos finalizem. Quero que os irmãos pensem o que mais que o Senhor pode nos ensinar, o que mais que o que mais podemos aprender. Incentivo os irmãos a fazerem as suas pesquisas, a lerem. Tem um livro do Vishal Mangalwadi. Ele é indiano e ele fala sobre a vida do William Carey e o trabalho do William Carey. Então, eu super incentivo os irmãos a lerem, tá certo? E buscarem o Senhor. Tá ok, meus irmãos? Essa é a nossa aula de hoje. Agradeço aos irmãos pela atenção, pelo tempo que nós passamos juntos. E na próxima semana nós seguimos, onde nós falaremos sobre a segunda e a terceira onda de missões. Amém? Deus nos abençoe e até mais.